Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje teremos nossa irmã Francilene Lima, da Casa dos Humildes, que vai nos trazer uma mensagem sobre o Evangelho em nós. Muito importante observarmos a palavra da nossa irmã, para que esse Evangelho, que representa Jesus, esteja sempre conosco, para que nós possamos direcionar nossas atividades, nossas vidas, nossas atitudes, vinculados a essa grandeza que é o Evangelho. E vamos agora elevar o pensamento ao Criador, em harmonia, uníssono com toda a espiritualidade que dirige os trabalhos da casa, pedindo bênçãos, luz, entendimento daquela palavra que vamos ouvir. E essas mesmas bênçãos pedimos para o mundo onde há guerras, sofrimentos, dores, para que haja o entendimento entre os homens, para que galgamos os degraus da paz, da felicidade. Em prece, eu passo a palavra à nossa irmã Francilene para que inicie os trabalhos da noite. A santa e divina paz. Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus esteja presente em nossos corações. Trago um abraço muito carinhoso da Casa dos Humildes e o coração cheio de gratidão pela oportunidade. Estava aqui conversando com os meninos, me lembrando quando eu vim aqui a primeira vez, eu vim numa palestra de Bruno Tavares, que manda também. Um grande abraço a todos. E quanto essa casa é acolhedora, é carinhosa e como nossas casas são irmãs. Então, é uma alegria muito grande, é um prazer estar aqui. Vou pedir a vocês permissão para me levantar, porque eu gosto de falar em pé, facilita um pouco. Então, meus queridos, é muito significativo esse momento que nós estamos passando, não é? É um momento em que a Terra vive uma transição. Acredito que aqui, se não todos, mas a grande maioria já ouviu falar nesse momento de transição planetária, no qual nós nos encontramos. Porém, nós sabemos também que não estamos à deriva, não é? Que tudo isso tem um planejamento, tem uma razão de ser, e é acompanhado muito de perto por Deus e por Jesus, que é o governador do nosso planeta. Então, diante de toda essa realidade, muitos desafios são colocados para cada um de nós, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ambiente, inclusive na casa espírita, no nosso ambiente religioso, onde quer que estejamos. Como agir? Como se posicionar diante das várias circunstâncias que envolvem todos nós, cotidianamente? Inclusive diante de realidades difíceis, como as guerras, como as questões políticas, como os desafios da família. E aí não há um norteador melhor que as palavras do Cristo, que além de ser o governador do nosso planeta, é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, à luz da doutrina espírita, hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa grande proposta, que é o Evangelho em nós. Provavelmente já tivemos acesso a essas palavras do Cristo, não só nessa existência, mas em existências pretéritas. Talvez alguns de nós já tenham ouvido, tenha sido indiferente a ela, ou tenha tocado o coração, não tenha conseguido levar adiante. Enfim, cada um de nós sabe os desafios reencarnatórios que possui. A grande realidade é que todos nós que nos encontramos neste planeta, encarnados ou desencarnados, precisamos atentar para a necessidade evolutiva de cada um. E precisamos atentar para o fato de que esse processo evolutivo, no qual nós estamos inseridos, e o planeta também, depende de cada um de nós e de todos nós.
Então, o desafio é individual e é coletivo. Por isso, a proposta do Cristo é uma proposta individual e coletiva. Que cada um de nós possa perceber-se nessa proposta e possa abraçá-la, para que todos nós possamos caminhar, inclusive junto com a proposta espírita, que é uma proposta de que nós levemos em consideração a moral do Cristo, que é a moral espírita também. Então, evangelho é uma palavra que todos nós conhecemos, não é? E nós sabemos que é uma palavra que significa boa nova ou boa notícia. Foi utilizada não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, trazendo para a gente essa ideia de que boas notícias viriam para a humanidade. Notícias trazidas pelo Cristo, notícias do Pai. Aquilo que ele vem relembrar para todos nós. Quando nós adentramos a doutrina espírita, está lá na codificação que a doutrina espírita é a terceira revelação. Então, se ela é a terceira revelação, ela está associada à segunda e à primeira. A primeira revelação está lá contida na primeira aliança, ou no primeiro testamento, ou no Antigo Testamento, como muitos chamam. E aí, como Cristo é o governador do planeta e gerencia tudo e está à frente de tudo, esse primeiro momento já é um momento em que Cristo traz para a humanidade, através dos seus prepostos, entre eles Moisés, aquilo que precisava chamar a nossa atenção. Por quê? Porque nós temos as leis divinas gravadas em nossa consciência, mas nós adormecemos esse conhecimento. Nós relegamos esse conhecimento em muitas existências a segundo plano e negligenciamos essa tarefa. Então, pelo amor, a bondade e a misericórdia do Cristo, ao longo da história da humanidade, vários missionários vieram para relembrar a cada um de nós esses deveres a cumprir, esse caminho que vai nos levar a Deus e possibilitará uma felicidade real a todos nós que somos espíritos imortais. Passado esse primeiro momento, muito significativamente colocado lá nos 10 mandamentos, a humanidade caminha. E a humanidade caminha, muitas vezes acertando e muitas vezes se equivocando. E vem um novo momento, onde é decidido que o Cristo encarna na Terra para trazer a segunda revelação e relembrar a todos nós, esquecidos da mensagem de Deus, aquilo que é necessário vivenciar. E aí vem a segunda revelação, todo o evangelho trazido para a gente, não é? Das mais variadas formas e trazido para a gente na forma escrita pelos chamados evangelistas. Existem os evangelhos apócrifos, que são aqueles que não foram ratificados pela Igreja Católica, né? Porque se contradiziam, mas nós temos os 4 livros, que são o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, com narrativas muito similares, são chamados evangelhos sinóticos, e o de João, que é o evangelho mais espiritualizado de todos. Uma proposta que muitas vezes a gente nem compreende logo inicialmente. Muitas vezes as pessoas leem os evangelhos, mas por uma questão de desencargo de consciência, do que por uma questão de realmente parar, refletir, compreender, meditar sobre e praticar. E muitas vezes não porque apenas nós nos acomodamos, mas porque a linguagem nem sempre é tão simples. E essa linguagem que muitas vezes, quando a gente leva na literalidade, não nos é fácil de compreensão, ela é assim posta propositalmente. As parábolas do Cristo mesmo são parábolas maravilhosas, mas muitas vezes, quando nós ficamos só na aparência das letras,
não faz muito sentido para a gente. E quando a gente mergulha, porque o convite é sempre para um mergulho, a gente percebe a questão espiritual. E aí a gente compreende quando Paulo diz, não é, que a letra mata e o espírito vivifica. Então, a proposta do evangelho é uma proposta não apenas para o momento em que o Cristo esteve entre nós, encarnado, mas é uma proposta imortal para toda a humanidade, em todo e qualquer tempo. E, obviamente, ao longo do processo evolutivo, do qual cada um de nós faz parte e está inserido, vivenciando, nós vamos tendo compreensões cada vez mais aprofundadas daquilo que é o conteúdo que o Cristo nos traz. E por que é importante nós pararmos e colocarmos o contexto do Evangelho em nossas vidas, porque quem nos traz é o Espírito mais puro que esteve entre nós aqui na Terra. Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia. Nos coloca com uma afirmativa muito segura a espiritualidade superior na codificação, particularmente lá numa das questões mais conhecidas do Livro dos Espíritos, que é a questão 625. Quando Kardec pergunta, né, para a espiritualidade, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E é muito interessante quando Kardec faz essa proposição, porque quando ele coloca de guia, ele aponta o caminho. A quem nós devemos olhar para caminharmos junto com. E quando ele coloca como modelo, é aquele que você vai observar e vai tentar imitar, vai tentar se aproximar daquilo que foram os conhecimentos trazidos por ele e as ações. Porque o Cristo é alguém que traz para a gente uma proposta não só de fala, mas principalmente de ação. Ele acolhe, ele aconselha, ele cura, ele ensina e ele deixa muito claro que todos aqueles que quiserem vir ao Pai, sigam com ele. Então, dentro dessa proposição, é que a gente vai trazer uma fala belíssima de Emmanuel, que está lá no prefácio do livro Vinha de Luz, que para mim é uma das definições mais belas sobre o Evangelho. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Essa visão poética que Emmanuel traz para todos nós é muito bela, porque quando nós temos a ideia de sol, nós temos uma ideia de centralidade, mas nós temos também uma ideia de iluminação, não é? Porque o sol nos ilumina e ele também nos aquece. Então, ele é fundamental para a vida. E quando a gente pensa no Evangelho, a gente vai se fortalecendo para viver essa vida cotidiana, material, na qual todos nós estamos inseridos, importantíssima no nosso processo evolutivo. Nenhuma das nossas reencarnações é pouco significativa. Muitas vezes as pessoas têm uma curiosidade enorme de conhecer 2, 3, 4, 10 reencarnações para trás e esquece que a melhor versão de cada um de nós é a versão atual. E muitas vezes nessa preocupação de conhecer o que nós fomos, nós acabamos não prestando atenção no que nós somos e no trabalho que nós precisamos realizar para o futuro. Afinal de contas, essa ideia de passado, presente e futuro é uma ideia didática, porque para Deus será sempre presente. E aí, para cada um de nós, é importante a consciência de que nós vamos ter muitos mecanismos de ajuda divina para que essa reencarnação seja a melhor possível e para que todos nós possamos aproveitar da melhor forma essa oportunidade. E aí vem o Espiritismo, trazendo para a gente reflexões muito esclarecedoras sobre essa realidade espiritual, que muitas vezes nós não percebemos, mas que é fundamental
para as nossas existências. E o Espiritismo vem levantar o véu, trazer para a gente uma visão mais ampla do que é a nossa existência e do fato de que nós somos espíritos imortais. Eu tenho uma amiga que ela sempre diz assim: se nós verdadeiramente nos compreendêssemos como espíritos imortais, muitas das coisas que fazemos em relação a nós mesmos e em relação ao outro, nós não faríamos, porque teríamos a consciência da semeadura. E aí nós teríamos consciência também da colheita. Então, tudo isso é um processo no qual nós não devemos nos angustiar, mas devemos levar em consideração e perceber todos aqueles ensinamentos que estão nas Sagradas Escrituras e que o Espiritismo vem clarear os nossos horizontes para que nós possamos compreender e utilizar esses conhecimentos como ferramenta de evolução. E aí esse discurso do Cristo acolhedor, esse discurso do Cristo de compreensão, esse discurso do Cristo de orientação, ele está atualíssimo. Muitas vezes as pessoas vão ler determinadas passagens do Evangelho e acham que há um contexto apenas judaico, que para os dias atuais esse contexto não serve mais. Isso é uma falta de compreensão da realidade do Evangelho, porque o Evangelho ele é imortal e ele é para todo e qualquer momento da história da humanidade. Então, se nós formos fazer a leitura, fazer a compreensão, fazer as devidas reflexões, nós vamos ver que aquilo que o Cristo nos coloca, não só como desafios, mas também como momentos de reflexão e de decisão de que caminho nós vamos tomar, está atualíssimo. Afinal de contas, muitas vezes, nós ainda não conseguimos compreender nem o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque nós não ainda compreendemos de forma absoluta o que é amar a si mesmo, sem ter atitudes egoístas ou orgulhosas. Mas faz parte do nosso processo, é absolutamente natural. Só que o convite é: vamos parar para pensar. Nenhum de nós sabe quanto tempo tem ainda reencarnado, não é verdade? Estamos numa grande fila de volta à pátria espiritual. Quanto tempo levarei? 1 ano, 10 anos, 2 meses, 20 anos, 30 anos, 40 anos? Como será esse retorno? É preciso que nós pensemos sobre isso, mas não para nos angustiarmos ou para ficarmos aflitos ou ansiosos, mas justamente para acalmarmos os nossos corações e aproveitarmos as oportunidades. E nesse aproveitar as oportunidades, sermos gratos por todas elas. Como é belo você ler lá nos Salmos, lá no Antigo Testamento, em tudo dai graça. E a gente precisa refletir sobre: será que eu estou, no meu cotidiano de existência, dando graça a tudo que me acontece? Ou será que nem tudo eu acho que tem a providência divina ou a misericórdia divina inserida e eu não consigo ter essa atitude de gratidão? Então, são muitos os questionamentos que o Evangelho nos traz e que nós precisamos perceber. Porque nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados todos simples e ignorantes. E nós seremos todos espíritos puros. Mas Deus dialoga conosco cotidianamente através das suas leis. E uma delas é a lei de progresso. E é essa lei de progresso inserida no contexto de uma outra lei fundamental, que é a da reencarnação, que faz com que o processo evolutivo seja possível. E que se nós estávamos em um determinado momento reencarnatório, agora nós estamos em outro. E precisamos perceber a importância desse momento. Então, a nossa meta é a perfeição. E a meta do Cristo, quando nos traz as realidades do Evangelho, é auxiliar na construção dessa perfeição. Por quê? Porque
a misericórdia e a justiça divina são tão amplas e tão perfeitas que nós temos o mérito da nossa evolução. É tão interessante isso porque nós não conseguimos evoluir sozinhos, não é? Porque existe uma outra lei também, que é a lei de sociedade, na qual todos nós estamos inseridos, e os filósofos gregos já traziam para a gente essa realidade, não é? Nós somos animais sociais. E aí o que é que acontece? É impossível evoluir sozinho, mas existem coisas no processo evolutivo que fazem parte da minha atitude, da minha forma de conduzir. E aí, como isso faz parte das minhas decisões, das minhas ações, das minhas reações, eu vou ter o mérito dessa construção. O que significa dizer que quando nós dizemos que Jesus é um espírito puro, ele não foi criado puro, ele tornou-se puro, porque ele foi criado igualzinho a todos nós, simples e ignorantes. E assim como ele, nós também um dia seremos espíritos puros. Óbvio que nós vamos precisar de muitos momentos reencarnatórios para tal. Impossível determinar quanto tempo, até porque as jornadas são individuais, embora elas tenham reflexos coletivos. Então, talvez, seu Luiz, vá levar menos tempo que eu, mas é uma grande interrogação. O importante é que nós vamos um dia ser espíritos puros. E isso é muito consolador. Aquece os nossos corações, ilumina a nossa caminhada, como Emmanuel nos coloca, que é o Evangelho, o sol, não é? Das nossas vidas. Nós sabemos que estamos aí, todos nós, humanidade encarnada e desencarnada, ligada ao planeta Terra, vivendo esse momento de transição. Por que falar nesse momento de transição é importante? Porque muitos de nós vamos continuar aqui, dessa terra regenerada. Acredito, inclusive, que todos nós desejamos isso. Não é uma decisão nossa, mas é uma decisão pela qual nós podemos nos habilitar. Porém, muitos de nós vão precisar seguir em uma outra jornada, ou ir para planetas que estão na mesma condição da Terra, de provas e expiação, ou ir para planetas primitivos, trabalhar pelo melhoramento daqueles espíritos que ali estão reencarnados, auxiliar como missionários, enfim, muitas coisas vão acontecer na transição planetária. Mas as pessoas ficam muito preocupadas com números. Quando é que vai ser? Todo mundo vai? Quem é que vai e quem é que não vai? E como nós somos muitas vezes imprudentes, a gente fica julgando. Ah, eu vou para o mundo de regeneração. Ele eu não sei não, viu? Tem feito umas coisas que eu não sei se garantir não. E na verdade, nós precisamos agir nesse processo com muita tranquilidade, aproveitando todos os momentos, todas as ferramentas do bem que estão a nosso acesso para fazer as construções. Essa decisão não é nossa, inclusive porque nós não sabemos qual é os desígnios de Deus e do Cristo para cada um de nós. O que nós temos certeza absoluta é que nós somos ovelhas de Jesus, que é o nosso pastor, e que ele vai nos permitir estar onde for o melhor para o nosso momento evolutivo. Mas, obviamente, aqueles que fizerem por onde permanecerão na terra nesse momento de regeneração. E aí a gente vai seguindo, observando essa realidade cotidiana e vendo que todos nós somos seres humanos que têm uma natureza dupla, uma natureza dual. Nós precisamos nos preocupar com as questões materiais, cuja grande representação é o nosso corpo físico, mas nós também precisamos nos preocupar com as questões espirituais. Nós somos espíritos. É interessante porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho um espírito. Não, você tem um corpo físico, mas você é um espírito. O corpo físico é importante, ele é importantíssimo.
Eu gosto muito quando Emmanuel coloca para a gente que o corpo é o santuário do espírito, porque muitas vezes nós menosprezamos as questões relacionadas ao corpo físico, ou nós damos excessivo valor às questões relacionadas ao corpo físico. Porém, nós precisamos dar a ele um sentido de utilidade, sermos gratos pelo corpo físico que utilizamos, mas temos que ter uma consciência de que é uma ferramenta, de que é uma roupa na qual nós estamos vestidos e que chegará um momento que nós não precisaremos mais dela. E aí ela vai ficar aqui e a gente vai seguir. E aí esse seguir é a nossa volta à pátria espiritual. E essa volta à pátria espiritual pode ser muito tranquila, pode ser conturbada, nós poderemos ir para lugares felizes, poderemos ir para lugares menos felizes. Por quê? O que é certeza é que nós permaneceremos sendo o que nós somos. O fato de desencarnarmos não torna nenhum de nós melhor do que somos hoje. Então, aquela ideia de que porque desencarnou não tem mais defeito é uma ideia infantil que, infelizmente, nós ainda alimentamos, não é? Mas nós vamos voltar para a pátria espiritual do mesmo jeito que nós estivermos quando desencarnarmos, com os mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, os mesmos gostos, e isso é o que nós precisamos levar em consideração para observar em que sintonia eu estou, quais são as minhas afinidades, que sentimentos eu estou alimentando, quais são as minhas práticas do dia a dia. Eu sou uma pessoa que tem uma preocupação de ser melhor a cada dia, mesmo consciente dos muitos defeitos que eu ainda tenho e do muito trabalho a ser realizado na construção das minhas virtudes, porque Kardec já nos coloca, o espírita não é aquele ser perfeito que está na Terra como se não estivesse a fazer nada, ou estivesse com o trabalho concluído, mas somos todos nós que aceitamos aí o desafio de nos tornarmos melhores, conscientes de que precisamos, com muita atenção, fazer essa construção. Então, dentro dessas questões relacionadas à matéria e relacionadas ao espírito, nós vamos ter uma necessidade de sustentação nesse duplo sentido. Nós não podemos viver na Terra como se as questões materiais não acontecessem, não existissem, não fossem importantes, mas também não podemos viver aqui como se tudo começasse aqui e tudo terminasse aqui. É preciso nós prestarmos atenção para as questões espirituais. E é interessante isso porque não só aqueles que estão reencarnados precisam prestar atenção nas questões espirituais, mas aqueles também que estão na erraticidade e que vão voltar a esse momento físico. Então, todos nós precisamos ficar muito atentos a esse processo evolutivo. A vida na Terra tem preocupações. Eu tenho, seu Luiz tem, todos nós temos. Nenhum de nós veio aqui a passeio. Embora, acredito eu, que todos nós conhecemos pessoas que parece que vieram só passear. Não possuem uma consciência clara do que é que estão fazendo aqui. A vida é só diversão, a vida é só deixar para amanhã as responsabilidades e, de repente, a oportunidade se encerra, você é convidado a voltar à pátria espiritual. E aí você volta meio desorientado, sem saber muito bem o que é que precisa fazer, o que é que deveria ter feito. E é muito interessante quando Chico Xavier chama a atenção da gente para o fato de que uma das maiores dores que o espírito enfrenta ao voltar à pátria espiritual é a consciência do tempo perdido. Então, cada um de nós precisa sair daqui na noite de hoje, precisa refletir sobre esse tempo que a gente não pode mais perder. Então, precisamos aceitar o convite do Cristo, o convite de amar, o convite de ser melhor, o convite de trabalhar as virtudes, o convite de perdoar, o convite de acolher
o convite de não julgar. Veja quantos convites o Evangelho nos traz. E a gente muitas vezes, vou deixar para a próxima exigência. Espírita tem essa mania, né, seu Luiz? Eu vou deixar para a próxima exigência. Agora não dá para resolver. E não faz nenhum esforço para que aquilo, pelo menos, diminua a dificuldade, para que não haja compromissos pendentes para outros momentos que talvez sejam mais dolorosos pela nossa dificuldade de amar. E aí a gente tem as questões da materialidade, que a gente gosta de falar da horizontalidade. Aquilo que faz com que a gente olhe sempre para o contexto do dia a dia, para o contexto do cotidiano, sem perceber que há um convite do alto para que nós possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós possamos ampliar os horizontes, aumentar a vibração e receber as sugestões dos bons espíritos, dos espíritos superiores que caminham conosco e que desejam o nosso bem. É interessante porque muitas vezes quando a gente entra na casa espírita, a gente diz assim, mas eu estou sob influência espiritual. E a gente corre para fazer o tratamento de desobsessão porque a gente quer tirar, desculpa a palavra que eu vou usar, o encosto de perto de mim. Eu estou com um encosto, nem é um termo que a doutrina espírita usa, mas a gente conhece esse termo. E aí eu vou para fazer um tratamento para que ele saia de perto de mim. Sem a consciência de que, se eu não mudo as minhas atitudes, se eu não mudo as minhas ações, se eu não renovo meus sentimentos, outros virão, porque terão afinidade comigo. E eu vou estar vivendo as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, mas principalmente os mesmos convites de mudança. Por quê? O Cristo nunca vai desistir de nenhum de nós. E ele deixa isso claro no Evangelho, né? Quando ele diz que nenhuma das suas ovelhas se perderá, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E nós fazemos parte desse rebanho. Então, sigamos firmes, porque ele está conosco. E aí, muitas vezes, essas necessidades espirituais, das quais o Evangelho nos fala, são por nós relegadas, jogadas para segundo plano, ou negligenciadas. É porque nós somos maus? Apenas, pura e simplesmente? Não. Muitas vezes é por ignorância. Eu desconheço o bem que esse bem irá me fazer. Eu desconheço que perdoar vai aliviar o meu coração, vai tirar a angústia que eu estou sentindo, vai me fazer conhecer uma outra realidade, vai tirar as pedras da bolsa na minha bagagem e eu vou conseguir seguir com tranquilidade. E muitas vezes, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, nós somos indiferentes. Eu conheço a mensagem, eu acho interessante a mensagem, mas ela ainda não é para mim. E por que ela não é para mim? Porque eu me coloco numa posição de que ela não vai tocar o meu coração naquele momento. É uma decisão minha, é o uso do meu livre-arbítrio e da minha vontade. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. Como é que eu estou usando o meu livre-arbítrio e como é que eu estou direcionando a minha vontade? E aí eu queria chamar a atenção da gente para o grande exemplo que Jesus é. Da manjedoura ao madeiro infamante, ele vai nos dar lições de justiça em seus ensinamentos, que são amplos e são gerais. Então, ele não veio só para os judeus, ele veio para todos nós. Ele não veio para um momento histórico específico, ele veio para a humanidade como um todo, porque nós sabemos que ele participa, inclusive, da construção do planeta Terra, em todos os seus detalhes. Está lá no Evangelho de João, isso muito claro. Então, a gente vai percebendo a riqueza do Evangelho e os convites que o Cristo nos faz. Eu gosto muito dessa imagem, porque eu gosto de me sentir assim, uma ovelhinha nos braços do Cristo. Quem de nós já não passou uma situação em que a gente chorou, em que a gente lembrou do Cristo e que a gente só se consolou quando se sentiu assim?
acarinhado por Ele. Que nós possamos nos sentir diariamente acarinhados pelo Cristo, amados por Ele. Ele espera de todos nós atitudes, renovação, sem julgamento, sem pressa, mas com muita confiança no uso adequado do nosso livre-arbítrio. Então, em relação à horizontalidade, o dia a dia, o cotidiano, o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar do corpo. Muitas vezes nós negligenciamos a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Não podemos fazer isso, porque o planeta precisa do nosso equilíbrio para seguir em frente a caminhada da humanidade. Não causar prejuízo material, nem moral a outrem. Então, tem uma passagem do Evangelho que é muito interessante em relação a essa questão, que é o dai a César o que é de César, não é? Cumprir nossos deveres com a família, com a sociedade. Eu tenho deveres com a sociedade? Sim, eu tenho deveres com a sociedade. Então, para além de julgar as coisas que eu acredito que estejam erradas, eu preciso, de alguma forma, trabalhar para que essa sociedade se melhore. Cumprir os deveres com as autoridades, nesse contexto do cotidiano, não é? Então, por exemplo, nós brasileiros muitas vezes somos acusados de sermos desonestos, de querermos levar vantagem em tudo, mas esse não é o contexto da grande maioria. E nós sabemos que tudo o que acontece na sociedade é reflexo da evolução dos espíritos que fazem parte dessa sociedade. Então, se nós nos melhorarmos, nós vamos ter um Brasil eticamente mais equilibrado, nós vamos ter um planeta eticamente mais equilibrado, porque seremos espíritos mais equilibrados. Essa é a grande proposta da regeneração. Uma das características de um planeta de provas e expiações é que o mal se sobrepõe ao bem. E é óbvio que numa realidade em que o mal se sobrepõe ao bem, o sofrimento é inevitável. Planeta de regeneração, o bem se sobrepõe ao mal, há um refrigério. Mas isso não é algo que vai cair do céu, é algo que será a construção daqueles espíritos que ali estão, que decidiram, pelo uso do livre-arbítrio, desejar e construir mais o bem que o mal. E em relação à verticalidade, esse convite para olharmos para o alto e nos conectarmos com essa espiritualidade superior. Nós precisamos, assim como cuidar do corpo, cuidar do espírito. Então, é preciso que nós percebamos que há algo além da matéria. E esse algo além é muito significativo. Buscar o alimento espiritual, fazer com que haja uma nutrição das nossas questões espirituais. Então, por exemplo, nós que aqui estamos, não é, no presencial ou pelo YouTube, que vamos assistir a palestra agora ou depois, que assistimos às inúmeras palestras, não é, presenciais ou remotas, nós estamos buscando o alimento espiritual. Mas nós precisamos também ser alimento espiritual para aqueles que conosco caminham. Ser acolhedor, ser afetuoso, aconselhar para o bem, ser compreensivo, enfim, são muitas as estratégias que nós podemos usar para que nos alimentemos e sejamos também alimento daqueles que conosco caminham. Equilibrar o comportamento, não me deixar levar pelo primeiro impulso. Nós nos conhecemos, ninguém precisa dizer qual é o calo que está apertando na gente, porque a gente sabe, uns são mais impacientes, outros são mais angustiados, outros são mais raivosos, outros possuem mais dificuldade de perdoar, outros possuem mais dificuldade de pedir perdão porque são orgulhosos. Ninguém precisa apontar os nossos defeitos, mas nós precisamos nos voltar para dentro de nós e refletirmos sobre esses defeitos e fazer com que as nossas ações sejam mais adequadas à proposta do bem que nós estamos a realizar. Então, nós precisamos de ser seres reagentes, como diz Joana de Ângeles. Se alguém me trata mal, eu vou lá e trato mal.
Se alguém me calunia, eu vou lá e calunio também. É essa a proposta do Cristo? Quando nós conhecemos o Evangelho, ele vai nos propor justamente o contrário. E tem uma fala dele que muitas vezes é utilizada de uma forma completamente deturpada. Quando ele diz que se alguém bater na sua face direita, ofereça a outra face. Não é? Quando ele convida, naquela passagem da mulher adúltera, a não julgar, a compreender, a acolher o que caiu. Quando em muitas passagens de cura, inclusive, ele diz, levanta-te e anda. Ele sabe que a gente vai cair, porque ele sabe que a gente está em processo. Todos nós. Paulo de Tarso diz uma coisa brilhante. Eu ainda não faço o bem que eu desejo fazer, mas o mal que eu não quero mais fazer, eu ainda faço. E ele se angustiava com isso, como nós nos angustiamos. Quantas vezes nós dizemos assim, mas eu ainda continuo agindo dessa forma? Quando eu queria agir de uma forma completamente diferente? Qual é a proposta do Cristo? Não se angustie, não pare por aí, continue firme. O fato de você perceber que você continua caindo naqueles mesmos pontos já é muito significativo, porque a sua consciência está desperta. Quantas vezes nós fizemos e nem nos tocamos, que em nome da nossa felicidade, nós provocamos a infelicidade de muitas pessoas. Então, é importante que esse amarmos a nós mesmos signifique também que nós prestemos atenção em cada um de nós e que nós possamos nos acolher, mas seguir firmes no propósito desse equilíbrio no comportamento e desse desejo de mudança real. Construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Qual foi a grande questão com os judeus? Que os judeus não aceitavam que Jesus era o Messias prometido, porque eles acreditavam que esse reino dos céus ou esse reino de Deus era algo geograficamente localizado, era algo exterior, e não era. A proposta do Cristo é a construção desse reino em nossos corações. Que os nossos corações se tornem um terreno fértil ao bem, para que aí sim nós possamos construir essa fortaleza. Mas nós temos inimigos, e o inimigo não é um ser personificado, mas é o adversário. É aquele que é a pedra de tropeço. E quem são os nossos inimigos? Nós mesmos. Sinto muito. O meu maior inimigo sou eu mesma. E aí, Joana de Ângeles vai trazer para a gente 5 inimigos para a gente refletir, perdão. O medo paralisa. O medo faz com que eu entre numa redoma. E dentro dessa redoma, que aparentemente vai me trazer uma zona de conforto, vai tirar a possibilidade do novo. Vai tirar a possibilidade de dizer assim, eu vou adentrar novos territórios e vou fazer novas construções. Então, é preciso que nós prestemos atenção. Do que é que nós temos medo? O que é que nos paralisa? Porque o medo é paralisante. Para que nós possamos vencer das mais variadas formas esse medo e nos permitir caminhar. A cólera é um outro grande desafio. Muitas vezes, nós somos bastante imprudentes na hora em que ficamos coléricos. E aí magoamos, ferimos, afastamos, e porque ainda somos orgulhosos, depois que esse momento passa, a gente não pede desculpas, a gente não pede perdão. E o pior, a gente se encoleriza de novo e faz novamente, e faz novamente. E a gente fica dizendo assim, mas eu sou assim mesmo. Então, se eu sou assim mesmo, quem quiser que aguente. Sem fazer nenhum esforço de pelo menos se melhorar, de pelo menos se controlar, de caminhar aos pouquinhos. Quem aqui tentar fazer esse exercício, ele é maravilhoso. Quando você olha para trás e diz assim, eu ainda não cheguei onde eu desejo, mas eu tenho consciência de que eu já melhorei um pouquinho. E isso fortalece a gente na caminhada. O outro grande inimigo
a dureza do coração. Eu não perdoo porque eu sou orgulhoso. Eu estou esperando a lei do retorno agir. Na verdade, eu não quero justiça, não, eu quero vingança. E aí a gente, com a história, o espírita gosta muito da lei do retorno, né? A gente cruza os braços e diz, bora, divino, bora, Deus, bora fazer aí por mim. E aí, o que é que Jesus diz para a gente? Que a gente deve seguir adiante e não se comprazer com o mal que possa atingir aquele que nos feriram. Mas quantas vezes no nosso cotidiano acontece algo com alguém que é meu desafeto, que para a prática evangélica eu nem deveria ter desafeto, mas eu estou no processo, eu tenho. Aí eu digo, bem feito. Eu sabia que isso ia acontecer cedo ou tarde. E eu fico feliz pelo mal que atingiu aquele que está aí na minha jornada. E que, na verdade, é um grande convite para trabalhar as minhas virtudes. Aqueles que nos ferem, aqueles que nos magoam, aqueles que são as nossas dificuldades, estão na nossa caminhada para nos ajudar a evoluir. Porque se tudo fosse um mar de rosas, nós seríamos espíritos absolutamente acomodados e ficaríamos no mesmo lugar, reencarnação pós reencarnação. A vaidade, nem preciso falar, não é? E não só a vaidade material é perigosa, como também, muitas vezes, a vaidade intelectual, não é? Porque a gente sabe, a doutrina traz isso de forma muito clara para a gente. Sermos espíritos muito inteligentes não garante que somos espíritos moralmente evoluídos. Então, a gente vai ver ao longo da história, né, espíritos muito inteligentes, com pouquíssima evolução moral, bastante vaidosos, que fizeram grandes estragos na história da humanidade. E que, obviamente, esse mal é permitido que aconteça para que a humanidade aprenda com seus próprios equívocos. E a maledicência, que também provoca muitos estragos. Mas quais são os nossos maiores amigos? Eu também tenho que prestar atenção nos meus amigos, né? A coragem de reconhecer que precisa mudar, a coragem de colocar em prática essa mudança. Quantas vezes a gente começa a ir nesse esforço de mudar e alguém diz assim, mas fulano está tão diferente. Fulano agora começou a ir para a casa espírita, quer ser santo. E aí a gente retrocede, passa a agir do mesmo jeito que agia antes. Não. Que bom que as pessoas estão percebendo que eu estou diferente. A fulana agora está muito mole, antigamente era um bocão, né? Resolvia tudo no grito, agora não, agora a gente diz o que quer. Ótimo. Por que eu vou resolver no grito, no desequilíbrio? Não há necessidade para isso. E aí, quando você vai percebendo, você já está diferente. Acredito eu que se vocês olharem para 10 anos atrás da vida de vocês, vocês já percebem que mudaram em alguma coisa, que não são mais como eram antes, mas também percebem que muitas coisas ainda precisam mudar. Então, sigamos firmes. Coragem, mansidão. Em tempos de desequilíbrio, a mansidão é uma virtude maravilhosa. Mas, infelizmente, ainda não é uma virtude do nosso cotidiano. E é tão interessante isso, porque muitas vezes aqueles que são mansos são considerados bobos. E aí o pessoal começa a abusar daquela bondade. Uma bondade aparente, mas é um desejo de bondade. Mas é preciso que a gente persevere, que as pessoas entendam que seu desejo de mansidão, as suas ações, não são um aval para elas fazerem o que elas querem. E aí a gente tem a humildade, uma das maiores virtudes que nós vamos ter que desenvolver. Seremos espíritos puros, então seremos corajosos, mansos, bons, humildes e respeitosos. Mas até lá, eu acredito que vocês já perceberam que tem muito trabalho para ser feito. E agora? Ela falou um monte de coisa, vou sair daqui com a cabeça fervilhando. Ótimo. Quem é que vai iluminar meu pensamento? O Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu agora tenho duas ferramentas
eu tenho a segunda revelação e tenho a terceira. Casadinhas me auxiliando. Então, quando você sair daqui hoje e for fazer suas orações antes de dormir, agradeça a Deus por estar no momento em que a humanidade já recebeu essas bênçãos como ferramenta de ação. Nossos desafios são muitos. Tudo é relativo e é complexo, nada é simples. Então, a gente tem mania de simplificar o problema do outro. Às vezes, alguém vai contar um problema para a gente, mas meu problema é tão maior do que o de fulano, e ele fica nessa, mas para ele, o problema dele é enorme, porque é o desafio dele. Então, a gente não pode menosprezar nem os nossos problemas, nem o do outro, mas a gente precisa se iluminar com o evangelho para saber que, seja qual for o desafio, ele será vencido. A razão precisa regrar as coisas. Não podemos nos levar pelo primeiro impulso da emoção, mas precisamos desenvolver o senso moral. E aí nós precisamos desenvolver virtudes como solidariedade, caridade, o apoio mútuo, a empatia, a humildade e tantas outras virtudes. Combater os vícios. E aí eu trouxe 2 que a espiritualidade superior nos coloca, que são os grandes males da humanidade. Se são da humanidade, são meu também, porque eu faço parte dela. O egoísmo e o orgulho. Quantas vezes eu vou agir só por egoísmo? Ou quantas vezes eu vou deixar de perdoar só por orgulho? É preciso que nós compreendamos isso. E quando nós agirmos, pensarmos, será que eu não estou agindo só por orgulho, não? Será que eu não estou querendo isso só por egoísmo, não? Isso é muito significativo. É preciso resistir aos excessos, porque materialmente falando, nós somos convidados a muitos excessos e ao gozo das coisas inúteis. Não podemos mais substituir importantes trabalhos espirituais que precisamos realizar na nossa vida por coisas materiais, que não vão suprir esse vazio existencial, porque o vazio existencial não é do corpo, é do espírito. Então, eu preciso nutrir o espírito. E isso é muito significativo. É uma decisão moral, individual e coletiva, para que a gente construa de verdade a felicidade espiritual. Aí muitos vão dizer, mas eu só tenho essa vida, então eu tenho que aproveitar tudo, porque senão eu vou me embora e aí as coisas vão ficar aí. Nós somos espíritas, nós somos reencarnacionistas, nós temos a certeza da imortalidade. Então esse discurso não nos serve. Essa é uma das muitas experiências, é um capítulo desse livro que nós escrevemos, que são as nossas existências. Nós temos uma vida com muitas existências. Eu adoro esse pensar. E cada reencarnação é um livrinho, um capítulo em branco que a gente vai escrever com muito carinho, com muita atenção. Superestimamos nossas necessidades essenciais. Às vezes eu olho tanto para mim que eu acho essencial uma coisa que, na verdade, não é. E que quando eu me volto para as questões espirituais, eu percebo. Pensamos demasiadamente em nós mesmos. Eu quero o meu bem, eu quero a minha felicidade, eu quero gozar dos prazeres, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim. E o Cristo é o grande exemplo de que um espírito feliz não vive para ele mesmo, ele vive para o todo, para o conjunto. É muito belo o exemplo que ele dá, porque quando ele está lá nos últimos momentos, ele olha para a gente e pede que Deus nos perdoe, porque nós não sabíamos o que fazíamos, e não sabíamos mesmo, não tínhamos a menor ideia de que ele era um espírito puro, governador do planeta, nosso modelo e guia. Mas agora nós sabemos. Não pensamos em Deus muitas vezes como nosso apoio, nosso futuro mais promissor, nossa felicidade verdadeira e nossa previdência. E aí o que é que a gente faz? A gente vai construindo as experiências, vai procurando no bem o remédio. Todo mundo que está aqui em tratamento espiritual está procurando no bem o remédio.
não está procurando lá fora, não está procurando nos excessos, não está procurando na alimentação da dor, mas está procurando se renovar. E isso é muito significativo. E isso por quê? Porque a gente decidiu como usar o livre-arbítrio e continua decidindo. Então, vamos usar o livre-arbítrio da gente da melhor forma possível. Vamos cair ainda? Vamos. Vamos ter necessidades que ainda vão estar conosco, que muitas vezes vão nos incomodar? Vamos. Mas nós vamos ter que aprender a usar nossa vontade da melhor forma possível. E ter a consciência de que nós não estamos sozinhos. Existem, sim, espíritos que querem que eu continue exatamente onde eu estou. Mas existem espíritos que querem que eu me fortaleça e que eu siga adiante. Eu não posso esquecer disso. E aí a gente vai melhorando e vai se sentindo mais feliz e vai aceitando o convite que Jesus nos faz dessa construção do reino, que é esse estado de consciência melhorado, ampliado, espiritualizado. E aí a gente vai limpando a nossa casa mental. Ter disciplina interior é muito importante na limpeza dessa casa mental. Trabalhar a nossa autorrenovação. Ninguém me renova, quem me renova sou eu mesma. Mas na hora que eu decidir me renovar, eu vou ter ajuda. No plano material e no plano espiritual. Lutar contra nossas tendências inferiores, viver o evangelho, aproveitar o tempo da melhor forma possível, valorizar as oportunidades de aprender, de trabalhar, de servir e de edificar. Não comprometer o presente preocupado com o futuro. Jesus vai dizer isso em várias passagens do Evangelho. Calma, sem ansiedade, mas com compromisso com você mesmo e com o bem. Tudo será providenciado. Faça a sua parte, que o céu te ajudará. E aí, no livro Renúncia, Alcione vai trazer para a gente um convite muito significativo em relação ao Evangelho. Nós precisamos, em relação à mensagem do Cristo, conhecer. Abra o Novo Testamento, leia quantas vezes forem necessárias. No YouTube, inúmeras palestras esclarecedoras sobre as várias passagens do Evangelho. Acessem esse conjunto de informações, vai ampliar muito o nosso entendimento. Vamos meditar sobre. Não tem pressa. A gente lê uma passagem, medita sobre cada uma delas, cada capítulo, cada versículo, cada proposta. Sentir. Se nós lermos, se nós meditarmos, mas não sentirmos, não vai tocar o nosso coração. Não vai servir de estímulo para a prática. E aí o grande segredo é viver. É a grande proposta do Cristo. Eu queria encerrar minha fala com o que eu considero uma fala muito feliz de Hinaldo Lacerda Lima, num livro chamado A Força do Hábito na Vivência do Evangelho. É um livro que é relativamente difícil de encontrar, mas vocês encontram, por exemplo, na estante virtual, enfim. Mas é muito interessante, porque todo esse conjunto de convites que o Cristo nos faz tem a ver com a questão do hábito. O hábito de amar, o hábito de perdoar, o hábito de desejar o bem, o hábito de refletir sobre as nossas ações, o hábito de se controlar na hora do desequilíbrio. Tudo isso é hábito. E aí ele coloca para a gente o seguinte: quando os homens aí no sentido de humanidade, se dispuserem a aceitar as lições desse manancial de luz e segui-lo, vivenciando-o por inteiro, este velho mundo se modificará. Esse mundo de provas e expiações que a gente vive. As trevas o abandonarão e as claridades do bem e da felicidade se estenderão em todas as direções. Veja que fala feliz. Eu fico pensando quanta inspiração para construir, não é, esse parágrafo maravilhoso. Então, meus amigos, eu agradeço muito a todos vocês a atenção, essas boas vibrações. Trago novamente um abraço fraterno e carinhoso da Casa dos Humildes e agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Francilene. Uma bela mensagem que nos reporta
sempre a reforma íntima, que eu considero que seja a maior contenda que nós temos, é conosco mesmo. O nosso adversário maior somos nós, interiormente. E para que o evangelho permaneça em nós, ou menos que chegue até nós, deveremos extirpar o egoísmo e o orgulho e as demais mazelas que nos aprisionam nos equívocos da vida, não é? Então, eu pediria a nossa irmã, por favor, que fizesse a prece de encerramento. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, respirar com tranquilidade, para que todos nós possamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos nessa casa de oração e de trabalho, de assistirmos virtualmente também este momento de reflexão, para que nós possamos fortalecer as nossas intenções, fazendo com que esse manancial de luz e de amor possa penetrar as nossas mentes e os nossos corações, para fortalecer as decisões das ações do bem que precisamos colocar no nosso dia a dia. Que todos aqueles que conosco caminham, encarnados e desencarnados, possam ter suas dores balsamizadas pelo amor do Cristo e pela misericórdia divina. Que nós possamos nos dar as mãos em solidariedade e possamos construir uma atmosfera de paz, de equilíbrio e de amor nesse planeta tão necessitado do bem. Que todos nós possamos encontrar na fortaleza do Evangelho esse sol que aquece e que ilumina. E que nossos corações possam ser gratos aos nossos guias, aos nossos protetores, aos nossos anjos guardiães e a todos aqueles que conosco caminham, que conhecem as nossas dificuldades, mas também sabem que estamos interessados no bem e que estamos necessitados dessa construção. Assim sendo, mais uma vez agradecidos a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga que nos possibilitou estar aqui na noite de hoje. Pedimos permissão para encerrar mais um momento de estudo do Evangelho, nesta casa de oração, de trabalho, de amor e de muita paz. Assim seja. Bem, graças a Deus, concluindo os trabalhos na primeira fase, pedimos aos irmãos que mantenham-se harmonizados em silêncio, aguardando a chamada numérica e sempre conectados com a espiritualidade para serem beneficiados no passe. Muita paz.